Olá, alunos da disciplina Eletrônica Analógica. Bem-vindos a mais uma aula. Hoje o tema é reguladores de tensão, ou seja, nós vamos estudar o próximo passo, naquele nosso circuito retificador. Então já verificamos a função do transformador, do diodo e do filtro capacitivo. E agora, para poder fechar o nosso circuito e tornar a tensão 100% contínua, nós vamos contar com os reguladores de tensão. Esses componentes, que são utilizados como reguladores, podem ser apenas um componente, como é o caso do diodo Zener, ou podem ser uma série de componentes, um circuito pronto que vai fazer a retificação, ou melhor, que vai fazer a regulação para a gente. E nesse caso são chamados circuitos integrados. A gente vai ver mais à frente o que isso aí significa. A ideia básica é que esses circuitos, ou que esse componente, recebam uma tensão que já é contínua, ou está muito próximo disso, como é o caso daquela tensão no filtro capacitivo que nós vimos na aula passada, e depois disso ele fornece na saída um valor de tensão menor com um valor constante, ou seja, uma tensão contínua. E, de maneira geral, se a tensão de entrada variar, a gente vai ter uma tensão que continua constante. Como eu falei com vocês, é o último estágio do nosso circuito retificador, e podem ser circuitos integrados, chamados também de CI, ou diodos Zener, ou seja, um outro tipo de diodo que nós vamos estudar hoje. Então, primeiro, o circuito integrado. Vocês já devem ter visto algum desses componentes em uma placa, enfim, algum dispositivo, algum eletrodoméstico aí na casa de vocês que vocês abriram, e lá dentro tinha esse chip, Você já deve ter visto algo parecido com isso. A ideia é que esse circuito integrado é uma espécie de evolução dentro dos componentes eletrônicos. Porque, como nós vimos nas primeiras aulas de eletrônica, eu falei com vocês a respeito da válvula, do controle de corrente dela, e que o transistor já cumpre essa função, só que de uma maneira muito mais eficiente. E o circuito integrado seria a evolução nesse sentido, ou seja, dentro dele nós temos uma série de transistores que são conectados, transistores, resistores, capacitores, que são conectados de modo a gerar aquele circuito específico. Então pode ser um regulador de tensão, pode ser uma porta lógica, pode ser, como esse exemplo aqui, um circuito, um microcontrolador, um PIC, 16F877, é um microcontrolador, poderia ser até um processador de computador, Enfim, tem várias possibilidades de circuitos integrados. E os reguladores de tensão entram nesse grupo aí também. E a ideia, claro que a gente não tem componentes soldados lá dentro, não vai alguém com uma pinça soldando esses componentes. A ideia é que a placa de silício que forma esse chip do circuito integrado já tem lá seus transistores, como se ela tivesse sido esculpida até chegar naquele resultado. Porque, como nós já vimos, os componentes eletrônicos são formados a partir de camadas de silício. Então é possível usar esse chip de silício para construir dentro dele vários componentes já interligados. E essa é a ideia que a gente tem. Aqui isso fica um pouco mais claro. Tirando a parte de cima do circuito integrado, a gente observa o chip de silício no centro dele e os conectores ligando aos terminais, que de fato vão ser soldados nas placas e tudo mais. Então aqui dentro a gente tem essa placa e ela tem suas entradas e saídas conectadas aos terminais externos. Mais à frente nós vamos ver outros modelos de circuitos integrados e esse conceito vai ficar cada vez mais claro. Mas no primeiro momento nós vamos estudar reguladores de tensão, que são circuitos integrados também. E aqui está o CI regulador. Alguns de vocês provavelmente já viram algo parecido com isso, e esse circuito integrado aqui está parecendo muito com um transistor. Esse encapsulamento é normalmente aplicado a transistores. Mas nesse caso aqui, se a gente observar o código dele, o número que vem escrito no próprio componente, nós vamos identificar que tipo de componente é esse. Então normalmente nós temos aqui, para reguladores de tensão fixos, com valores de tensão fixos na saída, nós temos o prefixo 78 ou 79. Se for 78, a tensão de saída tanto de saída quanto de entrada são tensões positivas. E se for 79, a gente está falando de tensões negativas. Ou seja, esse regulador da família 78 regula tensões positivas e o regulador da família 79 regula tensões negativas. E aí esse X que aparece aqui, esse duplo X no final, é substituído por um número. Então, por exemplo, eu poderia ter o 7805. Esse 05 aqui no final me indica qual é o valor de tensão regulada, ou seja, o 7805 recebe uma tensão mais alta e na saída fornece 5 volts. O 7812 recebe na entrada uma tensão mais alta e fornece na saída 12 volts. E assim sucessivamente. O mesmo vale para a família 79. A diferença é que eu vou ter sempre tensões negativas. Então o 7905
tem uma saída de menos 5 volts. E olhando o datasheet desses componentes, nós podemos ver quais são os valores, né, por exemplo, da máxima tensão de entrada, qual é o valor da máxima corrente que ele pode fornecer. Então a gente consegue os dados mais específicos fazendo essa consulta. Inclusive essa questão aqui da conexão, né? Como a gente está vendo, a entrada é o terminal 1, a gente olha sempre da esquerda para a direita, né? Vira o componente para a gente e olha da esquerda para a direita. Então tem aqui a entrada, o GND, que é a nossa referência, que seria nesse caso aqui o negativo da fonte, né? E a saída, que é onde eu vou tirar a minha tensão. E por outro lado, se eu pegar aqui o 79, eu vou ter uma entrada de tensão negativa no terminal 2, o GND no terminal 1, que nesse caso ele poderia ser o positivo da fonte, e a tensão de saída negativa, que é o que eu vou usar para alimentar a minha carga, né? E aqui ele está sendo utilizado para um caso prático, né? Ou seja, eu já tenho aqui um circuito retificador, né? Ou seja, nós vamos regular a tensão desse circuito retificador usando o circuito integrado. Então aqui nós já temos velhos conhecidos, né? O primeiro caso que seria uma tomada, né? Uma fonte de tensão, lá, 120 volts RMS, então pode ser uma tomada residencial comum, né? Apesar de que o mais típico aqui seria 127. Temos aqui o transformador, que tem como objetivo reduzir essa tensão alternada da fonte. E aqui o transformador tem um tap central, então é aquele segundo modelo de retificador que nós vimos, né? Retificador de onda completa com tap central. No primeiro semiciclo, né, positivo, o diodo superior conduz, e no semiciclo negativo é o inferior. Aqui nós temos o capacitor de filtro, que nós vimos na última aula, e aqui no final nós temos uma tensão já contínua, né? Ou seja, aqui eu ligaria aquele resistor RL de carga, que nós já vimos também nos outros exemplos. A questão é que agora, entre o capacitor e a carga que eu quero alimentar, eu liguei alguma coisa, né? Uma caixa aqui. E essa caixa é o regulador de tensão. É um circuito integrado 7812, ou seja, é um regulador de tensão positiva para 12 volts. Então eu espero uma entrada aqui, no caso vai ter um valor de tensão específico, a gente pode até fazer esse cálculo. E na saída eu tenho aqui 12 volts contínuos, isso é uma parte importantíssima. Né? Ó, entrou ali, na verdade já está indicado aqui, o valor de pico, aproximadamente 25 volts, e na saída a gente tem 12. Então a ideia é que o regulador de tensão recebe essa tensão aqui, que está bem próximo de uma contínua, e corta essa tensão na altura dos 12 volts, igual a gente está vendo aqui. Então esse restante, né, da tensão dos 12 volts para cima vai ficar como queda interna para esse circuito integrado. A gente só vai fazer a conexão, né, e observar que na saída eu tenho os 12 volts. Vocês vão ver também que aqui do lado direito dele, na saída, aparece um capacitor de 0,01 microfarad. Esses capacitores são utilizados para a estabilização dessa tensão. Eu quero ela mais próxima ali dos 12 volts. E o próprio fabricante do circuito integrado é que define esses valores por meio de datasheet. Então, se vocês abrirem o datasheet do 7812, vocês vão ver que ele sugere um valor de capacitância para a entrada e um valor de capacitância para a saída. Mas nesse caso aqui, o valor de capacitância que nós vamos usar é o valor do filtro, que a gente já calculou na aula passada. E agora, para poder calcular aquela corrente média, por exemplo, que a gente estava fazendo lá, nós vamos trabalhar com essa tensão contínua, porque agora eu já sei qual é a tensão contínua na carga. Então basta dividir os 12 volts pelo resistor de carga para eu saber qual é a corrente que vai fluir, né, nesse circuito aqui e usar como cálculo do capacitor, ou seja, naquela expressão, né, para cálculo da capacitância. E aí, respeitando o limite de corrente dele, né, e a entrada de tensão, se não me engano esse modelo aqui chega até 35 volts, então se eu estou com 25 aqui não tem problema, né? Eu tenho que ver o seguinte, se a corrente limite dele for 1 ampere, a carga não vai poder drenar mais do que isso. Caso contrário, eu coloco o regulador em risco, né? Fazendo uma corrente maior do que a máxima permitida fluir por ele. Então esses dados estão todos no datasheet e é muito importante ficar de olho neles para a gente não danificar o componente. Né? Eu vou respeitar o máximo de tensão na entrada e o máximo de corrente na saída para não danificar esse circuito integrado. Então, como eu falei com vocês, né, no circuito, nós temos aqui uma explicação, ela está no slide que eu deixei disponível para vocês. Então, é basicamente o seguinte, a tensão de entrada é filtrada pelo capacitor C1, que nesse caso, né, é o capacitor que a gente calcula de acordo com a expressão da aula passada, e alimenta o CI no terminal de entrada. O terminal de saída fornece uma tensão regulada de 12 volts, que é filtrada pelo capacitor C2, ou seja, aquele que o fabricante determina. O terceiro terminal, que é o GND, é conectado ao 0 volt. Então, é até interessante ver ele aqui. Ó. Nesse caso, a referência do nosso circuito é o terminal central, o tap central do transformador.
Mas se fosse um retificador de meia onda, por exemplo, a gente teria ligado no outro lado do secundário, né? Eu teria aqui em cima um diodo alimentando o circuito e depois tudo ligado no terminal de baixo, né? Mas lembrando que esse terra que aparece aqui só quer dizer que a gente está ligando tudo no mesmo ponto, né? Então vou pegar aqui esse ponto de GND, vou ligar aqui o capacitor e ligar o capacitor no tapo central. É isso daí que o terra, né, indica para a gente, ou o GND, né, que é o ground, é a mesma coisa que terra, né? A tensão de saída permanece constante ou com pequenas variações. Então o datasheet informa isso. Ele fala lá, a tensão de saída é 12 volts, mais ou menos 5%, por exemplo. Então ela pode ter ali pequenas variações que, de maneira geral, não vão ser problema para a carga que a gente está alimentando, né? E mesmo variando a tensão de entrada dentro dos limites específicos, ou seja, se a tensão de entrada é até 35 volts, eu vou poder variar essa tensão a partir aí de um pouco maior que 12 volts até os 35. E a tensão de saída vai permanecer dentro dos limites que o fabricante estabeleceu para a gente. E aqui a gente tem do próprio datasheet, né, eu tirei essas informações do datasheet, é como esses componentes são ligados. Então, observem aqui o LM78XX, ou seja, pode ser 7805, 7809, 12, né, enfim, depende do nível de tensão que a gente vai ter na saída. Ele indica aqui para a gente que na entrada tem um capacitor de 0,33 microfarad e na saída um capacitor de 0,1 microfarad. Lembrando que se isso aqui estiver vindo de um retificador, nós já temos um capacitor, então não é uma preocupação colocar isso daí na entrada. E se a gente estiver trabalhando com o LM79, né, o XX sendo substituído aí por um número de acordo com a regulação na saída, nós vamos ter que essa tensão de entrada é negativa, ou seja, eu ligaria o negativo da fonte aqui para poder alimentar o meu LM, né? E aí, no final das contas, a tensão de saída também é negativa. Então, uma aplicação muito interessante para esses dois circuitos em conjunto é para a criação de uma fonte simétrica, né? Ou seja, eu quero uma fonte que tem lá um valor positivo, né, a saída positiva, tem um valor zero, que é o GND, né, os dois casos aqui, e tem também um valor negativo. Isso daí é muito útil quando a gente está trabalhando com outro circuito integrado, por exemplo, chamado amplificador operacional. A gente vai ver mais à frente também para que isso daí serve, né? É claro que existem também outros reguladores, além da família 78 e 79, que são utilizados para o mesmo fim. Aí vai depender do que a gente precisa fazer. Por exemplo, existem reguladores que são variáveis. A gente consegue montar um circuito usando o regulador, de modo que a tensão de saída pode variar de 0 até um determinado valor ao se girar um potenciômetro, por exemplo. Ou a gente pode ter outra faixa de valores dentro do que a gente precisa fazer. Mas reguladores fixos, né, que é o nosso objetivo hoje de estudar, ou seja, reguladores que geram saídas com valores constantes, nós temos esses dois exemplos aí que podem ser bem usados. E agora nós temos a regulação de tensão com diodo Zener. O objetivo é o mesmo, né? Eu recebi ali uma tensão e quero uma saída que é menor. Então podemos trabalhar com esse tipo de diodo que vai fazer a regulação de tensão para a gente. A aplicação, no final das contas, é a mesma que a gente acabou de ver para os circuitos integrados. A diferença é que nesse caso aqui a gente vai preocupar também com o cálculo de um resistor, né, que vai ser utilizado para limitação de corrente no Zener. Então a ideia básica é bem simples. O diodo Zener funciona de maneira muito parecida com um diodo retificador, aquele que a gente já tem trabalhado, né, o N4001, 4007, que a gente viu nas aulas passadas. E no caso a diferença principal é que o diodo Zener tem uma tensão de ruptura baixa, ou seja, aquela tensão que nós vimos, né, quando a gente polariza o diodo reversamente, ele vai trabalhar, né, bloqueando a corrente até certo ponto. Se a gente aumentar muito aquela tensão reversa, o diodo vai se queimar e a corrente vai começar a fluir por ele, igual a gente viu naquele gráfico, né, quando eu apresentei o diodo para vocês. E a ideia é que o diodo Zener tem uma tensão de ruptura bem menor. Se a gente for pegar um diodo aí da família 1N4000, eles têm lá tensões de ruptura na casa dos 1000 volts. Isso quer dizer que quando a ruptura finalmente acontece, a corrente que vai fluir pelo diodo é muito alta e ele vai se queimar. Nesse caso aqui, com uma ruptura menor, a corrente que flui pelo diodo, quando a ruptura acontece, também é menor. E aí a probabilidade dele queimar é menor, né? A gente pode trabalhar aí com resistores que vão limitar essa corrente. Então é comum a gente ter Zener, o diodo Zener, né, que vão trabalhar com tensões pequenas. Então, por exemplo, 6,8 volts, 10 volts, 20 volts. São valores menores, né, bem menores do que as tensões de ruptura dos outros diodos. E a questão
principal desse diodo aqui é que ele não é usado na retificação de tensão, igual o diodo retificador. Ele é usado na regulação. Porque quando ele atinge a ruptura, a tensão dele fica constante. Então vamos supor, se eu estiver trabalhando com um diodo Zener de 10 volts, se eu apliquei nele 20 volts, ele vai chegar até os 10 e vai estabelecer e vai fixar, né, naquele valor ali. Então eu consigo ligar alguma coisa em paralelo ao diodo Zener, de modo que a tensão naquela carga se torne igual à do diodo Zener. Então a ideia é que ele grampeia esse valor de tensão com base no valor que ele foi fabricado para funcionar. Então vai depender do modelo que a gente está utilizando. Então vamos ver como é que isso daí fica, né? Então esse daqui é o diodo Zener. Na prática ele tem alguns formatos, né? Um dos mais típicos é esse daqui. E na teoria, na hora de montar os nossos circuitos, nós vamos colocar um diodo comum, né? Aquele mesmo símbolo do diodo comum, com essa pequena diferença aqui. Ele tem esses dois segmentos de reta aqui na extremidade, né? Para sugerir que é o diodo Zener. Então, se a gente vê isso daí em algum lugar, a gente já vai associar, né, que esse diodo não é usado para retificação, e sim para regulação de tensão. E outra coisa interessante sobre ele é que se ele trabalha na região de ruptura, ele deve ser polarizado reversamente. Então, para que o diodo Zener funcione bem, ele tem que estar polarizado reversamente. É uma característica própria dele, né? A gente tem que ficar atento a isso daí. E aqui está o gráfico, né, que mostra o funcionamento do diodo Zener. Então nós vamos ver que é muito parecido com aquele gráfico do diodo retificador. Temos aqui uma tensão que foi aplicada, uma tensão da fonte aplicada no diodo Zener. A partir de certo valor de tensão, ele começa a conduzir, né? A gente percebe que a corrente vai aumentando. Isso daí vale para o diodo retificador também. Tem lá a sua queda de tensão VD para iniciar a condução, né? Para que a camada de depleção fique estreita o suficiente. Então nós temos aquele valor de tensão de 0,7 volts, por exemplo. Então, atingiu 0,7, a corrente começa a subir. E ela vai ser limitada pelo que estiver ligado em série a esse diodo, né? Ou seja, o resistor que eu tiver colocado ali. Se a gente estiver trabalhando na polarização reversa, vai acontecer o seguinte. A corrente nesse diodo vai ser praticamente de zero até ele chegar ali na região de ruptura. Ou seja, se eu colocar uma tensão reversa muito baixa, ele vai continuar bloqueando. Quando eu chegar no valor de tensão reversa mais alto, aí é que ele vai entrar na região de ruptura. A questão é que, para o diodo Zener, essa região de ruptura não é uma região onde ele se queima, e sim uma região onde ele trabalha. Ou seja, para que o diodo Zener funcione, a gente precisa chegar nessa região de ruptura, que aí ele começa a funcionar. Então é muito comum nos circuitos que trabalham com o diodo Zener, a gente verificar se ele está nessa região de ruptura ou na região de bloqueio. Se ele estiver na região de bloqueio, ele não é capaz de regular a tensão. Aí a tensão chega toda para a carga, né? Agora, se ele estiver trabalhando nessa região aqui, a gente consegue a regulação e ele vai estabilizar, né, no valor de tensão nominal dele. Então, 10 volts, 6,8, dependendo aí do modelo que a gente vai usar. Então, como eu falei com vocês, o diodo Zener é ligado em paralelo à carga na polarização reversa. A gente não pode esquecer disso. Se a tensão aplicada à carga for maior do que a do Zener, ele vai estabilizar essa tensão no valor VZ. E aí a gente tem que observar também a questão da corrente, né? Porque nós vamos ligar um resistor RS em série com o diodo Zener que vai limitar a corrente no Zener. Se esse RS for muito baixo, a corrente fica alta e o Zener vai queimar. Se o RS for muito baixo, quer dizer, muito alto agora, né? Agora ao contrário, se ele for muito alto, a corrente no Zener vai ficar muito pequena. E aí ele não vai trabalhar na região de ruptura. Então a gente tem que ter um RS calculado de maneira adequada, de modo que o Zener não vá se queimar e continue operando na região de ruptura. E normalmente a gente se baseia no valor de potência máxima do Zener. Então, no datasheet dele vem escrito qual é o valor de potência máxima. Ele tem lá, por exemplo, 1 watt. Então, com base nesse 1 watt e na tensão do Zener, eu posso calcular a corrente máxima dele e trabalhar, né, com algum valor abaixo desse valor máximo, claro. Então, aqui nesse exemplo, a gente vê um diodo Zener em operação. Temos aqui uma fonte de tensão V1, o diodo Zener fazendo a regulação, no caso, a tensão Zener dele tem que ser menor que a da fonte. Então, eu poderia ter aqui, por exemplo, uma tensão de 30 volts na fonte e uma tensão Zener de 10 volts. E aqui na frente temos um resistor de carga. Então, dos 30 volts que a fonte aplicou, se o Zener tem uma tensão de operação de 10 volts, ele vai manter na carga uma tensão de 10 volts, porque a carga está ligada em paralelo ao Zener. E observem que a polarização aqui é reversa, né? Eu tenho o anodo, desculpe, o anodo de baixo, né? O anodo ligado no terminal negativo e o cátodo ligado no terminal positivo, ou seja, polarização reversa. E aí vem a questão,
Se dos 30 volts da fonte nós temos 10 no diodo Zener e na carga, né, eles estão em paralelo, significa que os outros 20 volts ficaram para o resistor RS. Então, com base nesses 20 volts que ficaram para ele, eu tenho que saber qual é a corrente que vai circular por ele, né, que seria o quê? A corrente da carga mais a corrente do diodo Zener. Com essas duas correntes na mão, eu consigo definir qual é a corrente do resistor RS, e aí, sabendo o valor de tensão e o valor de corrente, eu posso calcular o valor de RS, que vai servir aqui como um limitador de corrente do nosso circuito. Lembrando, né, se o RS ficar muito pequeno, o Zener vai queimar, porque a corrente vai ser muito alta, e se o RS ficar muito grande, a corrente que vai passar pelo Zener vai ser tão pequena que ele não trabalha na região de ruptura e não faz a regulação de tensão. Então tem que ser um diodo Zener adequado, né? Um resistor RS adequado para fazer isso daí. E aí nós vamos calcular a corrente máxima que o diodo Zener suporta. Vai depender da potência máxima dele, que é um dado de datasheet, e da tensão de regulação dele, que também é um dado de datasheet. Vocês viram lá em circuitos que potência é corrente vezes tensão. Então, se eu passar essa tensão multiplicando para o lado esquerdo, a gente chega nessa expressão que vocês trabalharam em circuitos. Só que nosso objetivo agora é calcular a corrente. Eu já tenho tensão, tenho a potência. Então, passo a tensão dividindo e terei aqui a tensão IZ máxima, né? Ou seja, a corrente IZ máxima do Zener. Qual é o valor máximo de corrente que eu posso ter fluído por ele? Esse Z aqui que a gente vai calcular. Lembrando que não é interessante trabalhar com IZ máximo, porque eu estou trabalhando no limite. Qualquer diferença ali na tensão de entrada vai danificar o meu diodo Zener. Então, normalmente, nós vamos trabalhar com o valor de corrente que está abaixo do máximo, um pouquinho abaixo do máximo, né? E vamos trabalhar aí com 70% da corrente máxima. De maneira geral, o Zener precisa de pelo menos 10% da corrente máxima para trabalhar, e aí nós vamos, e 100% ao limite, né, claro. Então nós vamos pegar aí um valor de 70% para poder trabalhar com ele, que é um fator de projeto bem interessante. E aí, com base nesse 70% da corrente do diodo Zener, nós vamos calcular o resistor RS para limitar essa corrente. E lembrando, né, que se eu tenho o valor máximo de Z, eu poderia calcular o mínimo RS necessário para chegar naquele Z, e se eu tenho o mínimo valor de Z, que seriam os 10%, eu poderia calcular o RS máximo. Mas lembrando que nos nossos cálculos, nós vamos trabalhar sempre com 70% de Z. Ou seja, qual é o valor de RS que fornece ali 70% de IZ? Vai ser sempre o nosso foco. Então a nossa expressão vai ficar desse jeito. Como calcular o RS? Então eu falei com vocês que eu preciso da tensão no RS dividido pela corrente do RS. Se eu dividir tensão pela corrente, eu tenho a resistência. Então, primeiro passo, como que eu calculo a tensão no RS? Voltando aqui no circuito, nós percebemos que a tensão nesse resistor é a da fonte menos a tensão do diodo Zener. Analisando aqui a malha, usando a lei de Kirchhoff das malhas, a gente percebe que a elevação de potencial que a gente tem é igual à soma das quedas. Eu tenho duas quedas nesse caso. Somando essas duas quedas, eu chego na tensão da fonte. Logo, se eu quero saber a tensão no RS, é só fazer a tensão da fonte menos a do diodo Zener. E a gente chega nisso aqui, ó. É a tensão de entrada, no caso do exemplo, né, a tensão da fonte, menos a do diodo Zener. Cheguei na tensão no resistor RS. E agora eu vou dividir pela corrente do resistor RS. Como que a gente faz isso? Nós sabemos que a corrente que flui por ele é a corrente do diodo Zener mais a corrente do resistor RC. É isso que a lei de Kirchhoff dos nós fala com a gente, né? Chegou aqui a corrente do resistor RS, quando ela chegar nesse nó, ela se divide. Uma parcela passa pelo diodo Zener e a outra parcela passa pelo resistor de carga. Então, se eu somar as duas correntes no resistor de carga e no diodo Zener, eu cheguei na corrente do resistor RS. Vale lembrar que a corrente do diodo Zener é 70% da máxima. Então, vai ficar desse jeito aqui, ó. 70% da corrente máxima do Zener mais a corrente do resistor de carga. Lembrando que o resistor de carga pode ser RL ou RC, né? O L vem de load, do inglês, que quer dizer carga também. Então temos aí 0,7, né, da corrente máxima do Zener mais a corrente do resistor. Com isso nós chegamos na corrente do resistor RS. Então aplicando a lei de Ohm, né, dividindo tensão pela corrente, eu cheguei na resistência. E aí a gente já tem o valor de RS definido para o nosso circuito, de modo que o diodo Zener vai trabalhar com 70% da sua corrente máxima e de maneira segura e funcional. E aí temos aqui um exemplo que vai trabalhar com esse cálculo. Então temos uma tensão V1, ou seja, o mesmo circuito, né, que eu apresentei para vocês, só que aqui a gente já está falando de valores. Calcule o RS de projeto considerando a tensão do diodo Zener igual a 6,8 volts, a potência máxima do diodo Zener igual a 1 watt,
Então, nesse caso, aí, a gente está falando do modelo 1N2804. Existem vários modelos de diodo Zener, né? Peguei um específico aqui para a gente poder fazer o cálculo, mas conhecendo o modelo, é possível consultar o datasheet para se obter esses dois valores aqui. A tensão da fonte vale 20 volts e o resistor de carga vale 100 ohms, ou seja, a única incógnita aqui do nosso circuito é o resistor RS. Então agora a gente precisa fazer o cálculo dele para que esse diodo Zener funcione de maneira adequada. Então vamos ao cálculo. Então temos aqui o exemplo, já coloquei os dados aqui no papel, e agora é fazer o cálculo do resistor RS. Como eu falei com vocês, nós temos duas etapas, o cálculo da tensão do resistor RS e o cálculo da corrente do resistor RS. Com os dois na mão, é só fazer a aplicação da lei de Ohm, que a gente consegue chegar no valor de resistência. Então primeiro, eu vou colocar aqui o cálculo de VS, que é o mais fácil. Nós sabemos que a tensão da fonte é de 20 volts, a tensão do resistor Zener é de 6,8, logo, a tensão que ficou para o resistor RS tem que ser 20 menos 6,8, conforme nós já vimos. Então, PS é igual a 20 menos 6,8, ou seja, a tensão da fonte menos a do diodo, que vai dar 13,2 volts, não é isso? 13,2. E agora vamos calcular a corrente do resistor RS. Então primeiro eu preciso saber qual é a corrente do resistor Zener, do diodo Zener, e qual é a corrente do resistor de carga. Com essas duas correntes na mão, eu consigo calcular o RS. Então ela é a corrente do Zener mais a do resistor de carga. Nós sabemos que a corrente máxima do Zener depende da potência dele. É a potência do Zener sobre a tensão Zener. A potência dele é de 1 watt, a tensão de 6,8 volts. Então, dividindo aqui, nós vamos encontrar uma potência máxima de 147,06 miliwatt. Na verdade, amperes, né? Eu usei a potência e agora eu estou calculando a corrente. Então, 147,06 miliamperes. Porém, nós vamos trabalhar com uma corrente que é 70% do valor máximo. Não a corrente máxima total. Multiplicando isso daqui por 0,7, nós vamos achar a corrente de 102,94 miliamperes. Tá aí a nossa corrente do Zener. Agora vem a corrente do resistor. Eu sei que a tensão no resistor é a mesma do Zener, porque eles estão em paralelo. Então, IRL é a tensão Zener sobre a resistência de carga, que vai dar aqui então 68 miliamperes. E agora que eu já tenho as duas correntes na mão, eu posso calcular a corrente do diodo Zener, do resistor RS, quer dizer, o limitador de corrente. A corrente dele vai ser o 102,94 mili do diodo mais 68 mili do resistor, que vai dar 170,94 miliamperes. E agora nós podemos calcular o RS, que é a tensão dele dividido pela corrente dele. Que só para manter o padrão, eu chamei de IS, né? Repetir ali IS também. Então a tensão é de 13,2 volts e a corrente é de 170,94 mili. Fazendo aí a divisão, nós vamos encontrar um resistor de 77,22 ohms. Ou seja, o valor de RS tem que ser esse daqui, para a gente garantir uma corrente de carga, a corrente que a carga está exigindo, e a corrente que o diodo Zener precisa para poder trabalhar com 70%. Lembrando que se a gente aumentar essa resistência, for colocando valores cada vez maiores, no início não vai ser um problema, porque a corrente que era 70% vai virar 60%, 50%, 40% e o Zener ainda vai funcionar. Isso afeta um pouco a regulação de tensão dele, mas nada que vai prejudicar muito o nosso circuito. No caso, igual, apareceu aqui, a tensão dele é 6,8. Então, se ele estiver funcionando com um determinado valor de corrente, a tensão vai chegar bem próxima disso. À medida que essa corrente vai diminuindo, esse valor de tensão também vai diminuindo no Zener. Então, se eu estiver trabalhando com uma corrente muito pequena, em vez de regular para 6,8, 6,7,
ele vai começar a regular para valores ainda menores, 6 volts, né? Enfim. Quanto menor a corrente, menor vai ser essa regulação dele. Até que, se a corrente ficar muito, muito pequena, abaixo dos 10%, ele parou de regular. E agora a gente está trabalhando como se o Zener não tivesse no circuito. Eu vou ter só os 2 resistores em série e vou calcular esse circuito aplicando aquelas leis de circuito que vocês já conhecem. Tá? Então o objetivo é sempre manter uma corrente no diodo Zener de aproximadamente 70%, que é o que a gente fez aqui no cálculo. Então eu montei aqui um circuito no software Tina para a gente fazer a simulação dele. Então temos a fonte de tensão de 20 volts, o resistor calculado de 77,22, o diodo do exemplo que é um N2804 e o resistor de carga de 100 ohms. Vou medir a corrente total do circuito, que é aquela corrente IS que a gente calculou. Inclusive vou medir a tensão nesse resistor também para a gente ver se está batendo, né? Vou medir a corrente no diodo Zener e a corrente no resistor de carga. Então, rodando aqui a análise de corrente contínua, nós podemos observar o seguinte. A corrente do diodo Zener foi 106,7 mili. O nosso cálculo tinha dado 102,94. Então, está bem próximo, né? 4 mili de diferença. Menos de 4 mili, né? A do resistor de carga, que deveria ter dado 68, deu 66,36, também está bem próximo. E a tensão aí não foi regulada para 6,8 exatamente, foi regulada para 6,64. Como eu falei com vocês, né? Se essa corrente no Zener varia um pouco, ele tende a apresentar uma regulação um pouco diferente do esperado. Mas não tem problema algum, né? A diferença é muito pequena. E aqui a corrente total é de 173,06 mili. E a gente tinha calculado 170 para o nosso resistor RS. E a tensão do resistor RS está como 13,36, né? E a gente tinha esperado 13,2. Ou seja, a aproximação está bem grande, né? O resultado que a gente obteve no cálculo está condizente com o que a gente tem aqui na simulação. E aqui nós temos o diodo Zener aplicado ao circuito retificador. Então, a mesma coisa que nós acabamos de ver, né? Essa parte da direita aqui é exatamente a mesma do circuito anterior. Então, nós temos uma carga, nesse caso aqui com valor de 680 ohms, um resistor Zener, um diodo Zener com 1 watt e 12 volts, e aquele resistor RS que serve para limitar a corrente no diodo Zener. E daqui para a esquerda nós temos o retificador de onda completa em contato central. Ou seja, fonte de tensão, transformador contato, 2 diodos e o capacitor de filtro. A questão é que no lugar daquele regulador que nós vimos anteriormente, nós temos o diodo Zener com o seu resistor RS. É só isso que muda, né? Para o caso do regulador anterior. E em relação ao circuito da aula passada, é exatamente essa presença aqui que está a mais, né? Então nós tínhamos o resistor de carga ligado em paralelo ao capacitor. E agora a gente observa que entre os dois foi colocada essa associação do resistor RS com o diodo Zener. E usando essa estratégia aqui, nós teremos na carga uma tensão contínua próxima ali dos 12 volts. Então percebam o seguinte. Todo o cálculo feito até o capacitor resultou nisso aqui, uma tensão de pico de 21 volts. Ela varia, né, até um valor mínimo, que como nos casos anteriores a gente estava colocando lá 5%, 10% de variação em relação ao pico. Então vamos supor aqui que ela cai 10% em relação a esse valor, né, cai 2,1, então ela vai até 18,8, não é isso? 18,8. E nós colocamos um regulador Zener com 12 volts. Se o valor mínimo aqui é 18,8, não tem problema colocar um Zener com 12. Por quê? Quando o Zener cortar essa forma de onda aqui em 12 volts, esse restante da tensão, que vai dos 12 até os 21, vão ficar para o resistor RS. E aí, no final das contas, o que eu entrego para a carga é uma tensão contínua, né? O Zener cortou um pedaço dessa forma de onda para entregar para a carga. O restante ficou no RS. Então, a única coisa que nós vamos ver de diferente aqui, em relação ao caso anterior, é que nós tínhamos uma fonte contínua. Eu já sabia o valor dela, ela valia 20 volts. E eu aplicava no meu cálculo a tensão de 20 volts. O que muda agora é que eu não tenho na entrada uma tensão contínua, mas eu tenho uma tensão próxima disso. Ela está perto de ser uma tensão contínua. Então, o que nós vamos usar como valor de entrada desse circuito? É a tensão média obtida no capacitor. Então, na aula passada, nós vimos como calcular uma tensão média a partir da forma de onda desse capacitor aqui, né? Nós vimos que ela é exatamente a metade
do caminho, né, entre o valor máximo e o valor mínimo. Ou seja, ela é o valor máximo menos a tensão de Ripple sobre 2. O Ripple é a ondulação, né, a diferença entre mínimo e máximo. Então, se a gente conseguir fazer isso, né, máximo menos a diferença sobre 2, eu vou ter a tensão média. E lá na expressão do Zener, né, voltando aqui, está escrito tensão de entrada. No caso do circuito retificador, a tensão de entrada vai ser o quê? A média do capacitor. O restante do cálculo é idêntico. Ou seja, nós já sabemos pegar uma tensão eficaz, transformar em pico, sabemos o que o transformador está fazendo, né? Dividimos aí pela relação de transformação, sabemos calcular o pico no capacitor, né? Devido à presença dos diodos, e aí sabemos também calcular a tensão média dessa forma de onda. Depois nós vamos pegar essa forma de onda, aplicar no nosso circuito aqui, para poder calcular o valor do RS, e aí, né, o nosso retificador está completo. Entrou alternada, saiu contínua pura. Então, temos a nossa fonte aí completa. Tá? Agora vamos ver um exemplo envolvendo o circuito retificador, para isso daí ficar mais claro. Então agora vamos resolver o exemplo usando o circuito retificador. Percebam aqui que é um retificador de meia onda, só tem um diodo. Mas aí isso só vai mudar no valor máximo de tensão que a gente tem no capacitor. E aqui é dado o seguinte, nós temos uma fonte de 50 volts RMS e 60 Hz. O transformador é 5:1, o diodo D1, não podemos considerar que ele é um diodo de silício, então ele tem uma queda de 0,7. Um capacitor com valor desconhecido, o RS também desconhecido, um diodo Zener com uma tensão de 10 volts, uma potência máxima de 1 watt, e um resistor de carga de 20 ohms. Então a gente precisa encontrar aqui o seguinte, né, o resistor RS e o capacitor para uma ondulação de 5%. Então aqui a gente tem que saber o seguinte, ó. Existe uma corrente passando pelo diodo Zener, existe uma corrente passando pelo resistor de carga. Essas duas correntes somadas resultam, né, na corrente que passa pelo resistor RS. E essa corrente aqui do resistor RS é a corrente que nós vamos usar no cálculo da capacitância. Ou seja, como nós vimos aí na aula passada, a capacitância depende de uma corrente, no caso a gente estava falando de uma corrente média, né, dividido pela tensão de Ripple e dividido também pela frequência da tensão de saída. Ou seja, nós temos que saber qual é essa corrente aqui. É ela que vai ser usada no nosso cálculo. Por outro lado, nós também precisamos saber qual é a tensão média no capacitor. Porque é ela que vai ser usada para definir o resistor RS. Ela vai entrar no lugar, né, daquele termo tensão de entrada que nós vimos no slide. É a tensão média no capacitor que vai fazer esse papel aí para a gente. Ou seja, nós temos muitas coisas amarradas aqui. Então o que a gente já sabe? Nós sabemos dos valores do diodo. Então podemos, né, já calcular essa corrente IZ. E sabemos também a tensão que foi aplicada à carga, porque se o diodo tem uma tensão de 10 volts, a carga também vai ter uma tensão de 10 volts. Então podemos calcular IZ e o IRL. Então no primeiro passo aqui, nós vamos calcular a corrente do resistor RS. Então esse cálculo vai ser feito da seguinte maneira. Nós vamos encontrar primeiro a corrente do diodo Zener. Nós vimos que é a potência do Zener pela tensão do Zener. Isso vai nos dar a corrente máxima que o Zener suporta. Então é 1 watt por 10 volts. Vai dar então 0,1 amperes ou 100 miliamperes. Mas nós não vamos trabalhar com a corrente máxima. Nós vamos trabalhar com uma corrente que é igual a 70% da máxima. Ou seja, 70% de 100 mili, que vai dar aí 70 miliamperes. Essa é a corrente que nós teremos passando pelo Zener. E a corrente do resistor? Eu sei que a tensão nele é 10 volts e que a resistência é 20 ohms. Então a corrente aqui vai ser de meio ampere ou 500 miliamperes. Somando essas duas correntes, nós podemos encontrar a corrente do resistor RS, que é de 570 miliamperes. Então podemos guardar essa informação aqui por enquanto, porque nós não sabemos qual é a tensão nesse resistor. Eu preciso saber qual é a tensão no capacitor primeiro, mas a corrente dele já está calculada. Então qual é a tensão que eu tenho no capacitor? Eu tenho que saber primeiro qual é a tensão máxima do capacitor. Isso daí nós vamos calcular da seguinte maneira.
No primário nós temos uma tensão RMS de 50 volts. Então eu quero saber a tensão de pico no primário. É o RMS vezes raiz de 2, não raiz de 3. É outra proporção raiz de 3, né? Então 50 vezes raiz de 2 dá 70,71 volts. E agora nós podemos encontrar a tensão de pico no secundário, que é a do primário dividido pela relação de transformação. Então 70,71 sobre 5, que é a relação que nós temos ali no transformador. Dá então 14,14 volts. E agora nós podemos encontrar a tensão máxima no capacitor, que é o 14,14 que nós temos no secundário, menos o 0,7 de queda que nós temos no diodo. Então vai dar aqui 13,44 volts. Essa é a tensão máxima no capacitor. Aí foi informado aqui no enunciado também, ó, que a ondulação vale 5% da tensão máxima, ou seja, a tensão de Ripple, VR, vale 5% do máximo no capacitor. Então nós temos uma tensão de Ripple de 13,44 vezes 0,05, né? Que dá 0,672 volts, ou 672 milivolts. E por fim, como nós vimos na aula passada, a tensão média no capacitor é o máximo menos o Ripple sobre 2. Conteúdo da aula passada, né? Então a tensão média que nós estamos procurando é igual a 13,44 menos 0,672 dividido por 2, que dá 13,10 volts. Então essa tensão média é a que eu estou aplicando ao meu regulador de tensão. Ela é a nossa tensão de entrada. E pelo que nós vimos na aula de hoje, o RS é igual à tensão de entrada, 13,10, menos a tensão do diodo, Zener, 10 volts, sobre a corrente que a gente já calculou, 570 mili. Então vai ficar 13,1 menos 10 dividido por 570 expoente menos 3, que dá 5,44 ohms. Então o RS que a gente está procurando é de 5,44 ohms, ou seja, é o resistor que a gente precisa colocar aqui para poder limitar a corrente na carga. É claro que algumas coisas aí precisam ser observadas, né? Por exemplo, essa carga tem uma resistência relativamente baixa, o que tornou a corrente nela relativamente alta, de modo que quando eu fiz a divisão aqui, o meu resistor RS ficou pequeno, né? 5 ohms é um resistor pequeno. E eu tenho que observar também o seguinte, a corrente que vai fluir por ele é de 570 mili. Com esse valor de resistência, qual é a potência que ele vai dissipar? Potência é igual a corrente ao quadrado vezes resistência. Então 570 mili ao quadrado vezes 5,44 é uma potência de 1,77 watts. Ou seja, esse resistor aqui, ó, tem que ter uma potência mínima. Isso aí eu estou falando do resistor, né? De 1,76 watts. Por quê? Se eu ligar um resistor daqueles que a gente usou na aula prática, por exemplo, né, que tem uma potência de 1/4 de watt, então imagina, a potência dele é 0,25. Se eu ligar esse resistor, ele tem um valor de resistência certa. Eu fiz uma associação que deu 5,44, joia. Mas a potência desses resistores é de 0,25 watts, é 1/4 de watt. Ou 1/8, né, dependendo, o resistor também pode ter uma potência de 1/8, que é menor ainda. Depende do tamanho dele. Se eu ligar esses resistores com potências pequenas no meu circuito, eles vão queimar. Eles não vão conseguir limitar a corrente no Zener da maneira como deveriam. Melhor, a corrente até vai ser limitada, porque a resistência está certa. Mas o resistor não vai suportar aquele valor de corrente, porque a potência dele é muito baixa. Então, para eu trabalhar com um resistor com uma potência mais alta, tem que ser um resistor maior também, literalmente maior, né? Não em termos de resistência. Mas a física, né? O tamanho do resistor tem que ser maior também. Tá? Então com isso daí a gente resolve a nossa letra A. O valor do RS acabou de ser calculado, mas ele tem que ter uma potência alta. Se a nossa carga tivesse uma resistência maior, vamos supor, em vez de 20 ohms eu tivesse aqui 1 kΩ. Esse cálculo aqui ia dar 10 mA, a minha corrente ia ser de 80 mA só, e a minha resistência ficaria muito maior, né? Ficaria
só para vocês terem uma ideia, seria 3.10 dividido por 80 miliamperes, que daria 38 ohms, né? Resistência quase 8 vezes maior do que essa. Tá? Então, só por curiosidade, como que essa resistência da carga afeta o nosso resistor RS. Tá? E agora a gente tem que calcular o capacitor de filtro. Esse capacitor vai ser calculado com base na corrente que está sendo fornecida para o circuito, igual eu comentei com vocês aqui no início. Então a capacitância é igual à corrente que está sendo fornecida para o restante do circuito, que é de 570 mA, dividido pela tensão de Ripple e pela frequência. A tensão de Ripple vale 0,672 e a frequência aqui, nós vimos que a fonte tem 60 Hz. Como é um retificador de meia onda, é exatamente esse valor que a gente vai usar. Se fosse onda completa, seria o dobro, né, da frequência da fonte. Fazendo aqui a divisão, nós vamos achar um capacitor de 14,14 milifarad, ou seja, é um valor de capacitância bem alto, né? Porque a corrente que ele precisa manter ali na carga é bem alta, de maneira geral, né? Comparada aí com outros circuitos, né? A gente teria uma corrente alta, levando em consideração o que está sendo alimentado, né? Esse resistor de 20 ohms aqui, junto com o diodo Zener, estão exigindo uma corrente alta. Ah, mas não tem capacitor com esse valor. Mas a gente poderia associar capacitores, né, até chegar nesse valor aqui. Então a gente encontra capacitores aí de alguns milifarad, né, 2,2 milifarad, por exemplo, que poderiam ser associados para chegar nesse valor maior que apareceu aqui no nosso cálculo. Tá? Então fica aí de exemplo para vocês. Tentem resolver isso, que vai ser interessante vocês terem esse contato de novo com o circuito retificador, né, com o cálculo de capacitância e tudo mais. E tendo dúvida aí, vocês podem me perguntar.